entender na prática o que vai acontecer com as cotas e os partidos políticos, com a promulgação da PEC da anistia, a gente vai conversar agora com o cientista político e professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Renato Eliseu Costa. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quais são as mudanças mais importantes que são promulgadas agora com a PEC da anistia? Imagina, Cazé, eu que agradeço o convite, um prazer poder falar aqui com nossos telespectadores. Bom, ontem, em alguma medida, a gente seguiu o confronto, né, que já está acontecendo entre o Supremo e o Congresso. Né? Há alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal determinou, né, que o financiamento de campanha ocorresse com pelo menos 50% dos valores para candidatos negros, né? E aí incluía dentro dessa lista também aqueles candidatos considerados pagos. Os partidos políticos, em sua maioria, não cumpriram essa determinação do Supremo Tribunal Federal e eles foram multados por isso, como prevê a legislação, né, eleitoral. Acontece que no dia de ontem os próprios parlamentares votaram, né, de um lado aí, a isenção dessas multas, então, através de uma espécie de um refis, né, de uma possibilidade de refinanciamento pelos próprios partidos políticos. Então, anularam qualquer processo que vinha tramitando sobre esse caso, né? E ainda, né, diminuíram este percentual para 30%. Né? Então, se antes a gente estava falando de 50%, para as eleições de agora, já que essa PEC já tem uma validade para as eleições municipais deste ano, este valor de financiamento passa a ser 30%. Né? E junto com essa PEC ainda, para complementar, teve mais um benefício, né? Que é bastante importante, apesar dele estar escondidinho um pouquinho ali dentro dessa PEC, que é a possibilidade dos partidos usarem recurso do próprio fundo eleitoral para o pagamento desse refinanciamento. Né? Então, esse refinanciamento vai poder acontecer até 180 meses, aproximadamente 15 anos, e os partidos vão poder usar recursos do próprio fundo eleitoral, ou seja, recursos que advêm de impostos da população para o pagamento das suas dívidas. Então, o dia de ontem foi marcado tanto por um confronto, pela mudança de uma determinação do Supremo Federal, né, como em alguma medida aí por uma votação que beneficia aqueles parlamentares, né, os seus partidos, que mesmo votaram nessa legislação. Certo. Na sua avaliação, qual vai ser o impacto disso sobre a candidatura de mulheres e pessoas negras? Assim? Porque essa nova regra já começa a valer agora, né? Já começa a valer agora. Né? Apesar de ser proporcionalmente essa eleição, segundo o TSE, que a gente tem um recorde, né, do aumento de candidatos autodeclarados negros, né? Então, são 52,73% dos candidatos aí que se declaram negros, um recorde na nossa história, isso vai ter um impacto direto. Né? Não é porque a possibilidade de se inscrever como candidato acabou, né, que isso não vai ter um impacto. E qual vai ser o impacto? Né? Vai ser que essas candidaturas, né, elas podem sofrer com a falta de financiamento de campanha. Então, apesar de serem candidaturas que tem ali, o candidato vai aparecer na urna, vai ter o seu número, isso vai influenciar no recurso que esses candidatos vão receber. Né? E recurso vai significar, obviamente, menos material, menos recurso para fazer ali um corpo a corpo com a população, menos recurso para divulgar as suas ideias. Né? Então, logo de cara, a gente já sabe que essas campanhas vão sofrer com a possibilidade de se apresentar quanto uma campanha, de se apresentar para a população as suas ideias. Né? E isso, sem sombra de dúvida, seja para negros e para as mulheres, vai refletir no número de candidatos eleitos que são negros e mulheres. Ou seja, o nosso parlamento, que hoje já não é representativo da população brasileira, ao considerar, né, que as mulheres e os negros são a maioria da essa população, isso, na verdade, essa PEC ela acaba fazendo com que essa desigualdade possa ser ampliada já nesse pleito agora.
Quer dizer, desde a criação do fundo eleitoral, que aconteceu em 2017, que no início não tinha regra nenhuma para o uso da grana, né? Aí, a partir de 2018, 2022, começaram a vir as regras, que tinha que ser proporcional. Se você tivesse metade das candidatas mulheres, teria que ser metade da grana utilizada para esse tipo de campanha. E em 2020 veio a questão dos candidatos negros e negras. Quer dizer, se tivesse 30%, teria que ter 30% do dinheiro. Quer dizer, o Supremo estava trabalhando no sentido de deixar a corrida eleitoral mais equilibrada. E o parlamento acabou de desfazer isso, né? Exatamente isso, né? O Supremo ele vinha caminhando as suas decisões, né? E aí vamos também colocar que essa decisão aconteceu por um vácuo de decisão do processo do legislativo. Então, o legislativo não tinha criado essas regras e ele o poderia fazer, né? Então, com uma forma de trazer igualdade, o Supremo, nas suas decisões, tinha determinado essa proporcionalidade de 50%. Então, se 50% dos candidatos fossem as mulheres, como você bem disse, 50% do financiamento deveria ser feito para elas, né? E aí, isso não ocorreu na prática, os partidos até colocaram um número de candidatos mulheres, mas não as financiaram, né? E agora eles desequilibram o jogo novamente, né? Então, tirando a proporcionalidade, limitando o recurso para isso, né? E aí vai na contramão, né, dos próprios, apesar de ser uma PEC, ou seja, uma emenda à Constituição, vai na contramão dos próprios princípios constitucionais, né? Da gente tornar o legislativo uma casa com representantes, né, que expressam a vontade da população, e aí da população aqui estamos falando das mulheres, dos negros, assim, obviamente, como de outros setores, né? Mas essa legislação anterior ampliava essa possibilidade de igualdade e uma representação mais justa na hora de construção da legislação. Uma representação mais ajustada mesmo do que é a formação da sociedade brasileira, né? Seguindo essa lógica aí da nova PEC, querido, mesmo multas por Caixa 2 podem ser agora pagas com dinheiro do fundo partidário, né? Ou seja, com dinheiro nosso, do contribuinte. Como é que você vê essa questão, cara? Porque... Olha, isso, mesmo como cientista político aqui, estou tentando achar uma palavra mais técnica, mas eu confesso que é muito difícil não usar a palavra, isso é um absurdo, né? De uma maneira muito simples, é como se eu tomasse uma multa, né, fizesse alguma coisa errada, soubesse que fiz essa coisa errada e vou lá nos impostos, além de tirar as multas, além de tirar os juros, né, eu vou lá na população, ou seja, no dinheiro nosso, né, que advém do trabalho, dos impostos e daí por diante, e uso esse recurso para pagar essas próprias multas. Desculpa ao espectador, desculpa, Cazé, mas a palavra aqui é de fato um absurdo, né? É algo que não faz sentido. É a população que passa por diversas necessidades, né? Que tem aí dificuldade de acesso à educação, à saúde, agora ela passa também a financiar os erros dos partidos políticos e assim, de uma maneira, convenhamos, bastante generosa, né? A população normal não consegue fazer um financiamento aí de 15 anos por uma multa que ela venha tomar, por um problema que ela venha ter, e muito menos usar recurso do próprio imposto para fazer isso. Então, esse é de fato um ponto que possivelmente vai ser questionado, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Certo. Muito obrigado pela sua participação, querido. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu.